eu trouxe aqui, daqui a pouco nós vamos falar, o interrogatório do Michael, que ele deu recentemente, que ele já nega, Mas isso aqui eu vou guardar pro resto da vida. Mas vamos falar, então, iniciar falando do caso de Vitória, porque o senhor traz aí novidades que a mídia ainda não repercutiu. Então, por exemplo, o que tem nesse interrogatório e que o Michael já está negando? Bom, vamos lá. A minha especialidade, Marcão, é aprofundar o que aconteceu, né? Porque a mídia, em tese, elas falam muito de forma superficial. E o aprofundamento é que faz você entender o que aconteceu no crime. Então, eu consegui, inicialmente, essa confissão, tá? Essa confissão, eu chamo de meia confissão ou um quarto de confissão. Por quê? Porque confessar um crime, acredite se quiser, não vale nada. Não vale nada. Nada. Porque a confissão, ela tem que vir corroborada com elementos de prova. Elementos probantes. Então, se eu estou na delegacia, chega um cara e falou, ô, delegado, eu quero confessar um crime. Opa, joia, joia. Eu não quero nem ouvir ele, por enquanto, no papel. Não quero ouvir. Vamos bater papo aqui. Foi você que matou? Foi eu que matei. Tá bom. E aí, eu começo a perguntar de provas. Então, no caso da Vitória... para você que está assistindo agora o Elementar, a pergunta é, como é que a gente pode colocar um criminoso na cena do crime? Que é o meu YouTube. Eu adoro cena de crime. Cena de crime, vocês não vão acreditar. Imagina que nessa sala morreu alguém. Pelo amor de Deus. E o delegado da área tem que vir aqui. É obrigado o delegado vir aqui, a porta tem que estar trancada. Eu atendi centenas de casos em que eu tinha que abrir uma porta e tinha uma pessoa morta. Ok? Ninguém pode entrar. O ideal é que ninguém entre. Quando eu abro a porta e eu vou olhar essa cena de crime, a gente chama de cena quente. E eu aprendi no direito, na academia de polícia, que o morto, ele quer contar quem o matou. O corpo parece que ele fala. Se você tiver olhos de ver, sensibilidade de analisar o local, você consegue sair dali já com uma linha investigativa pronta. Então, o local de crime é sagrado. O caso Vitória, ela foi encontrada no meio do mato depois de 6, 7 dias em estado de decomposição. Estava muito quente. Ou seja, Marcão, você chega no local de um crime grave como esse, um corpo 7 dias jogado no chão, o corpo está desfigurado. Não é mais a Vitória. O estado de decomposição, ele incha o corpo, é todo inchado, você não reconhece mais a fisionomia, e ela foi reconhecida pela tatuagem, não foi reconhecida pela fisionomia dela de rosto, e nem pelos traços físicos. Ela estava sem roupa, estava só com o sutiã meio que pendurado. Então, o local de crime já é complicado, por quê? Porque como não tinha sangue lá, o crime não foi cometido lá. Ali foi uma desova de cadáver. Então, olha que complicação. Então, alguém com muita raiva, com muito ódio, e aí tem um dado interessante, não foi arma de fogo, foi faca. E crime de faca são crimes praticados por amadores. O bandido é na bala, é 30, 40 tiros. Faca. Então, você tem o quê? O encontro do cadáver. E a polícia começa a investigar. E a polícia prende o suspeito chamado Michael, aonde ele resolve confessar. Só que ele confessa, o delegado ficou surpreso e chamou os advogados dele. E aqui está aqui. Os advogados conversaram com o Michael 40 minutos para ele não confessar. Ele falou, eu quero confessar. Os advogados foram embora. Porque uma das coisas que muita gente tem falado é que ele foi pressionado, ele foi torturado psicologicamente ali até confessar. Esse laudo, então... Não, eu vou te provar agora que ele não foi. Eu vou te provar. Porque os advogados... A última folha, não vou mostrar o nome do advogado, mas vou mostrar para vocês. Sim. Olha quem que assinou. Tá, o advogado dele, né? Não, o advogado dele foi embora. O delegado chamou
Certo. Uma advogada. Que acompanhou todo o depoimento, o interrogatório dele. Uhum. Ou seja... Essa não é a advogada dele. Não. Tá. Porque os advogados foram embora. Sim. Os advogados abandonaram a delegacia porque ficaram contrariados com o que ele ia falar. E aí foram embora. O delegado falou, não, deixa eu chamar um advogado porque vão falar que eu torturei, que eu pressionei. E mesmo com a advogada estão falando. Mesmo Sim. com o advogado. É. Só que tem um detalhe. E aqui eu vou trazer a novidade da análise de um especialista. A narrativa dele é de confessa. Ele confessa. Só que ele não mostra prova nenhuma. Para mim é um cara de pau, ou uma pessoa muito inteligente, ou com uma frieza tremenda, ou ele tem um plano em mente quando ele resolveu confessar num dia, e no dia seguinte, os advogados já chamaram a imprensa e falaram, ele não confessou, ele foi pressionado. Olha a confusão que criaram. Uhum. Olha a confusão. E outra coisa, o que ele diz aqui no laudo, boa parte do que está aqui é mentira. Que confissão é essa que ele mente? Por que ele mente? Eu vou provar. Eu vou provar para vocês. Ele fala que ele matou com uma faca que ele guardava na lateral ali no console. O delegado pergunta, onde é que tá essa faca? Não, eu joguei no mato, joguei no rio. A faca ele não apresenta. Bom, onde está a roupa de Vitória Regina de 17 anos? Não, eu juntei a roupa, quebrei o celular, coloquei fogo em tudo e eu joguei no mato, não sei onde está. Não sabe onde está. Mas ele fala que queimou o celular. Só que a polícia descobre que o celular dela, não sei se vocês sabem, foi parar na cidade de Campinas. O celular estava desligado. 7, 8 dias depois, alguém liga o celular em Campinas e desliga. Só que quando você liga o aparelho e desliga, a Herb capta o sinal. Ou seja, mentiu. Ele mente para a polícia. Parte da confissão ou a confissão inteira pode ser mentirosa. Ele pode estar querendo proteger alguém. Por quê? Porque ele não conseguiu, apresentar uma prova de cena do crime. E aí, eu quero fazer uma discussão com vocês, é o seguinte. Gente, recentemente, eu fui cortar a unha e eu cortei um filezinho do dedo. Marcão, começou a sangrar, não parava de sangrar, pingando. Aí eu peguei um negócio, pus gelo, não parava, gelo. Eu falei, eu vou ter que ir para o hospital. Com muito custo, eu consegui fazer parar aquele sangramento. Sujou a minha casa de sangue. E ele alega que deu 2 facadas dentro de um carro. Ele alega que teve um affair, área sexual, com Vitória. Mas ele não fala se foi no motel. Ele não apresenta uma prova desse affair. Ele fala. A menina está morta, ela não tem como falar a verdade. Mas ele alega que deu 2 facadas. Veja bem, 2 facadas. Uma na jugular e uma no peito. Então vocês fazem ideia da quantidade de sangue que foi colocado para fora? Ainda mais na jugular. Se corta a jugular, Não, espirra sangue. É. Espirra. Então o carro dela, Marcão, se isso for verdade, o carro ficava em banho de sangue. Sim. Para piorar essa história, ele alega que pega o carro e vai para a casa dele depois da morte. Chega lá, ele pega o corpo, tira de dentro do carro, do banco do passageiro e coloca onde? Coloca no porta-mala. Então, você tem a parte da frente toda suja de sangue, aí ele tira, cai o sangue no chão, aí você vai e coloca no porta-mala. Sangue no porta-mala. Suja o porta-mala. E a perícia encontrou resquícios de sangue, coisinha mínimos, né? De nada. Outro detalhe, ele alega que sangrando, porque ele recebe o sangue da moça, ele entra na casa e toma um banho. Então ele teria gotejado. Essa roupa ele não apresenta, a roupa dele ele não apresenta. Ele não apresentou nada, só falou de bico. Quer dizer, é mais ou menos assim. O assassino não consegue provar, o assassino, confesso, não consegue provar que foi ele que matou ele. Sim, porque qualquer um fala qualquer coisa. Não estou dizendo que o Michael é biruto, não estou dizendo que o Michael é inocente, mas a confissão para valer, ela tem que colocar
o réu na cena do crime. Ele tinha que ter apresentado uma roupa para você poder verificar. Agora, nós só vamos poder dizer se ele falou alguma coisa de verdade aqui, porque o laudo de DNA de fios de cabelo encontrado no carro, e todo carro tem fio de cabelo, concorda? Tem algum carro que não tenha fio de cabelo? Não, tem lá, fio de cabelo. E tinha a mínima quantidade de sangue que está fazendo o DNA da Vitória. A pergunta é, e se o laudo for negativo? Voltamos ao zero. Volta a zero. Aí você tem que pegar isso aqui e rasgar. Mas aí Se o laudo for positivo, aí, meu amigo, ele fez um trabalho de lavagem, eu não sei como ele vai ter que explicar. Porque você lavar um carro com sangue... Olha, você tem que desmontar um carro, hein? Porque se você não desmontar, você só limpar superficialmente, você sabe que qualquer substância líquida, ela entra, ela penetra. Exemplo, nós temos um carpete aqui. Se cair sangue aqui, como é que você vai limpar? Não tira, Você pode limpar superficialmente. Não, superficialmente, tirar a mas vai mancha. ficar. Então, eu tô com uma expectativa muito grande. Na hora que acender o luminol também grita pra tudo quanto é lado, né? Grita. Grita por quê? Porque no caso Isabela Nardoni, também tá lá na cena do crime. Eu mostro o laudo. É impressionante. Porque no Isabela Nardoni, ela apanhou na sala e ela sangrou. Ela sangrou. Enquanto o pai pegava a menina e defenestrava pela janela, porque o termo técnico, quando você lança alguma coisa da janela, não é jogar, né? O termo técnico é defenestrar. Então, ela foi defenestrada. A madrasta ficou limpando o chão. Então, ela limpou o chão, leiga, achando que não vai achar. E ela pegou a fralda que ela estava lesionada, ela pegou a fralda e lavou, muito bem lavada, e deixou lá no baldinho de água. Quando estoura o crime e a polícia desconfiou, é óbvio, porque ninguém joga uma menina. Um ladrão não ia entrar naquela casa, no apartamento, e jogar a menina. O que a polícia fez? Vamos lá fazer a perícia. E lá, eu mostro na cena do crime as fotos, as manchas limpas, que começou no elevador, no hall e no... Você vê toda a mancha. Toda a mancha. Caminho certinho. Caminho certinho. As manchas puderam determinar até a altura que ela foi jogada no chão. Perfeito o trabalho da perícia. Perfeito. Então, você veja, se no Isabela Nardoni, que tinha pouco sangue, a polícia descobriu. Pouco sangue muitos anos atrás, né? Você entendeu? E que não tinha toda uma tecnologia como tem hoje. Então, a minha expectativa, no caso Vitória, é em relação a esse laudo. Se o laudo der positivo no carro dele, ok, ele tem culpa, mas ele tem que se explicar melhor. Agora, se der negativo... Quem é que você está defendendo? Quem é que você está acobertando? A tua sensação é essa, que ele está acobertando alguém, que ele deve estar escondendo mais gente com ele ali. Porque o boato foi que ele quis dar... Porque, volto a repetir, pessoal, a confissão, ela só tem valor com prova. Falar, qualquer um fala. Eu aprendi no direito, na PUC, e depois eu aprendi na delegacia, que o testemunho é a prostituta das provas. O falar não resolve nada. Quando as pessoas queriam me confessar, ou a própria testemunha vinha falar, pera um pouquinho, eu quero prova, meu amigo. O que você fala, para mim, não vai resolver. Porque na mão do juiz, muitas vezes o juiz absolve e é criticado porque a pessoa fala e não prova. Então, eu quero prova. Me coloca na cena do crime. Eu quero ver você na cena do crime. E ele não colocou. Porque não tem um elemento probatório que você fala, ele estava lá. Ele foi visto lá. Então, esse laudo de DNA vai ser, quando sair, vai ser a prova-chave. Leva quanto tempo para sair esse laudo? Olha, o laudo ele não sai tão rápido, porque não é como um exame que você vai fazer. Sim. É uma coisa mais complicada, ele depende de você ter o material, descansar. Eu acredito que talvez saia essa semana ou a semana que vem. É óbvio que a perícia sempre acelera um pouco em casos de midiático. Prioriza, né? Mas nesse caso, o laudo ele tem um processo um pouco mais de demora. Então, essa semana eu estou curiosíssimo. E a semana que vem, para a gente poder dizer realmente, olha, essa confissão tem boa parte do que ele falou é verdade, mas boa parte do que está aqui é óbvio que é mentiroso.
Olá, eu sou o DVD Castilho e esse é o canal de cortes do Elementar Show. Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Nesse canal aqui tem muito mais conteúdo, convidados incríveis, e por falar em convidados incríveis, vá também ao nosso canal oficial. Lá tem entrevistas maravilhosas. Nos acompanhe, fique com a gente, se inscreva nos 2 canais, hein? Até mais!